dó no peito, não tem jeito, não tem ninguém que mereça, não tem coração que esqueça, não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito, não foi nada, eu não fiz nada disso e você fez um bicho de 7 cabeças. Oi, Olivia. Oi, Moisés. Como é que é? Bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Que bom. Obrigado por ter aceitado o convite. Tá me ouvindo bem? Tudo bem aí? Estou ouvindo bem. Então, Ouvindo bem. que bom. Bom, primeiro quero te agradecer muito por ter aceito o convite, por estar aqui hoje. Oi, Isa, tudo bem? Oi, estou aqui. Eu queria te falar da ideia dessa live. Eu comecei a fazer essa live meio no impulso, logo que a quarentena começou, para a gente... Eu sou uma pessoa muito do grupo, né, da comunicação, fiquei com vontade de ter um canal assim, ao vivo. E aí tive nesse impulso essa ideia de fazer um chá das 5, toda terça e quinta, para ter conversas públicas. Não é uma aula, não é uma palestra. Sempre falo isso para quem está chegando, ouvindo a gente aqui pela primeira vez. E então não é uma aula, não é uma palestra, é uma conversa, é um bate-papo, é um chá das 5. Estou aqui com o meu chá. E a ideia, Moisés, é porque assim, eu me sentiria muito egoísta se eu tivesse essa conversa só eu e você. Então a ideia é poder ter ela publicamente para a gente fazer esse exercício de todo mundo pensar junto com a gente, e, enfim. Então, para quem não sabe, a gente não combinou, a gente só combinou o tema e alguns norteadores para a conversa, e algumas perguntas já chegaram. E é isso, queria apresentar, eu sei que dispensa muita apresentação, Moisés é muito conhecido por muita gente, mas o Moisés é psiquiatra, terapeuta de família e fundador da Núcleo Pesquisas. É isso, Moisés. Eu acho que eu estou fazendo essas lives em causa própria, na verdade, sabe? Assim, eu queria muito conversar sobre tudo isso, de morte, de luto, com tudo que está acontecendo, né, no país, no mundo, na minha própria família. Eu revisitei as minhas perdas e os meus próprios processos de luto, e aí estou aqui meio me aproveitando né, tendo esse pretexto da live pública para ter uma conversa com você sobre tudo isso. Como é que você está, Moisés, aí de quarentena? Como é que você está? Olha, ninguém está bem com a quarentena. Como você, eu também estou precisando me reinventar. Não imaginava isso, eu nunca pensei em aposentadoria e eu fui aposentado compulsoriamente pela quarentena. Espero que temporariamente, como outros na minha situação. E a morte está cercando a todos nós, né? Quer dizer, no meu caso, com 80, não tem como não pensar em relação à morte, né? Quer dizer, em função, com essa idade, começa, e já mesmo antes, começa uma série de limitações, né? E agora, com as mortes pululando aí, que é um fenômeno público, né? No sentido da pandemia, da epidemia, eu acho um tema muito importante. Por coincidência, até, né? Eu comecei agora, sábado, um curso online sobre terapia do luto. Eu tenho esse curso já há algum tempo, que era presencial, mas em função da quarentena, eu achei que seria recomendável, né, fazê-lo online, e começamos com alunos daqui do Rio de Janeiro, de outros estados, esse curso online que aborda questões emocionais, né, e principalmente esse assunto é pouco falado, né? Eu sou de formação médico, né? Quer dizer, eu não me lembro de ter na faculdade de medicina ter sido abordada essa questão da morte em nenhum momento, por exemplo, né? Então, mesmo no curso que nós tivemos de psiquiatria, que era muito limitado na época, você imagina 55 anos atrás, hoje, acredito, não sei como estão os programas, mas eu acredito pelos meus alunos que eu recebo, cursos de formação, poucos conhecem esse assunto, terapeutas mesmo, nos diferentes cursos de formação para terapeutas individuais, de família, de casal, não vejo, né, abordar essa questão da morte, que é muito importante
no arsenal terapêutico de um psicoterapeuta, de um advogado, eu acho que de qualquer profissional, né? Qualquer pessoa, né, Moisés? Qualquer ser humano, né? A morte está tão presente. Mas eu queria, Moisés, começar te perguntando, e vou falar de mim, quero saber de você e das perguntas que surgiram. Mas você falou que você tem 80 anos, né? Que você está aí. Eu queria te perguntar como é que é para você ouvir esse discurso, como é que é assim, estar nesse grupo de risco, como é que é ouvir esse discurso que está sendo feito, né, público, de que não, só os idosos, só os mais velhos. Como é que é estar nesse lugar? Assim, como é que Não é? é agradável. Pela primeira vez, já comentei com alguns alunos e amigos e amigas, que é a primeira vez que eu estou me sentindo tão velho, porque você não se lembra todos os dias da sua idade. Também, se você se lembrar, né, na minha época de psiquiatra, tinha um diagnóstico que era muito comum, hipocondríaco. Aquele corria à farmácia, medo da morte, né? Que doença, ia parar no pronto-socorro de madrugada. Então, senão você fica também obcecado por essa ideia. Mas, como você diz, com essa questão da mídia, que é natural isso, né? Eu nunca me senti tão velho, tão idoso, tão próximo da morte e tão sobre o risco da morte, a toda hora, a todo minuto, que você liga o noticiário. Então, está se lembrando a todo momento qual é a sua idade. 60, 70, 80, 90. E essa coisa dos governantes falarem, não, vai morrer os velhos, né? Os mais velhos vão morrer, meio aceitando, como aceitável isso, assim. Eu acho isso um absurdo, né? Eu acho que não deveria ter, apesar de que é a famosa escolha de Sofia, né? Vai botar no respirador um velho, um idoso, uma idosa ou uma criança de 4 anos, mas não deveria haver isso, né? O que está se evidenciando, não vou entrar nesse tema que não é o nosso caso aqui, para mim não foi surpresa, para mim e vários colegas, né? Foi surpresa nenhuma esse colapso do sistema médico. Todo mundo sabe que o SUS, por mais esforço que tem, eu me lembro do surgimento do SUS, até um dos idealizadores do SUS é um grande amigo meu, trabalhamos juntos, professor Dr. Ézio Cordeiro, da UERJ, Instituto de Medicina Social, que foi presidente do INAMPS. Sabemos que o SUS não suportaria isso, todo mundo sabe. Então, realmente, isso aí está botando, e você sabe que as epidemias põem a nu, né? Põem a nu o que está acontecendo, né? Então, agora, eu acho que não deveria haver essas, inclusive enfermeiros morrendo, médicos por falta de respiradores. Por falta de respiradores. Acho um absurdo isso. É isso que eu queria pegar. Você falou isso, né, do colapso do sistema de saúde, para a gente ficar no nosso tema da morte, né, esse colapso do sistema funerário e essa ideia, né, daquelas covas e todas as imagens que a gente está vendo. Quer dizer, é um outro efeito do colapso do sistema de saúde muito devastador, né, muito duro da gente assistir. E qual é o efeito disso nas pessoas, né? Nessas doses diárias de absurdo, né? De coisa que a gente está recebendo todos os dias, né? Quando a gente lê as notícias e vê o jornal, né? Qual você acha que é o efeito disso no coletivo, na sociedade, né? Como lidar com isso? Né? Eu acho que a primeira reação é de choque, né? Quer dizer, como eu disse a você, e você sabe disso, e quem está participando com a gente também, né? A gente não pensa na morte a todo momento. Então, hoje, quer dizer, na televisão, na mídia, a morte está sendo colocada, né? Coveiro em São Paulo enterra 75 por dia, é uma estatística, né? Então, nós não estávamos e nem estamos acostumados e nem estamos preparados, porque alguém que diz eu estou preparado para a morte é mentira. Isso é mentira, né? Eu me lembro bem, há muitos anos atrás, eu tratei de uma família e aí eu falei assim, e a sua filha, fulana, quando ela te deixar, ela está crescendo, ela está tendo namorado, ela se tornar adolescente, sair para a rua,
saí de casa, ela disse assim, eu estou preparado, doutor. Eu falei, ninguém está preparado. Ninguém está preparado para a saída dos filhos de casa para quem os tem. Então, eu digo a mesma coisa, ninguém está preparado para a morte. O que eu acho importante é a gente não ficar antecipando essa morte. Agora, ninguém está preparado para esse espetáculo dantesco, né, que nós estamos vivendo, né, todas as partes do mundo, ninguém. Então, são choques diários, não há possibilidade de alguém ficar de bom humor 24 horas por dia, né, com toda essa situação que está acontecendo. Então, impacta, dá um choque tremendo. Ao mesmo tempo, eu não tinha pensado sobre essa pergunta que você está fazendo, que eu acho muito oportuno, pode ser também que acorde, pode ser uma hipótese, que acorde muita gente que nunca pensa em morte também. Também tem isso, né? Aquele como que eu quiser, faço o que eu quiser, levo a vida que eu quiser. Tem muitos, né? A gente imagina, houve um grande crescimento dos cuidados, né, físicos com uma determinada parte da população e médicos, mas a maioria ainda, né, não se cuida, né? São pacientes de risco, obesos, diabéticos, hipertensos, cardíacos, que muitas vezes ficaram nessa situação porque não houve nenhum cuidado com o corpo em função de um tema muito importante, que é o da negação da morte, né? Nem pensa nisso, vou viver sempre, né? Estou protegido pelos santos, ou como eu digo, protegido pela minha família, sou imortal, a minha família é imortal. Muitas pessoas acham também que ninguém da família vai envelhecer, ninguém da família vai morrer um dia. Então, essa situação está jogando na nossa cara diariamente. Pode ser que acenda luzes na cabeça das pessoas. Pois é, porque tem uma... É isso, né? Assim, estou te ouvindo falar e pensando, a nossa sociedade, a nossa cultura lida muito mal com a morte, né? E aí, te ouvindo falar, eu fico pensando como a gente passa a vida toda se distraindo desse fato, né? Não se apropriando desse fato que é inexorável, que vai acontecer, e como que isso, na verdade, tem o efeito justamente de fazer com que a gente viva pior, eu acho, sabe? Eu acho que quando a gente se apropria e aceita e dá conta disso, a nitidez, né, que a gente ganha da vida, dos momentos, enfim, eu acho que a gente assume uma outra postura na vida. Então é engraçado esse paradoxo, né? Assim. Concordo com você. Essas polaridades são sempre muito preocupantes, né? Apesar de que nós, seres humanos, em todos os sistemas, em todas as áreas, incluindo, né, a área política, por exemplo, que nós estamos assistindo aí uma polaridade também excessiva, e eu já passei por várias situações dessa em função da minha idade, mas essa polaridade, ou de ficar pensando que vou morrer a todo dia, a pessoa não vive, procurando se está doente, uma coisa assim, ao mesmo tempo a negação da morte, é uma polaridade. Então, todos dois são perigosos para a nossa saúde física e mental. Então, se surgir alguma coisa positiva desse evento chocante que nós todos estamos atravessando, pode ser que acorde algumas pessoas. Entendi. Tem uma pergunta aqui, né, que chegou, que assim, nessa situação que a gente está vivendo, onde a gente fica como, né, sabendo diariamente de tantas mortes e numa situação, como sobreviver ao medo, como resistir, como não ficar tomado por isso, paralisado, né, sem minimizar as perdas, né? Como não minimizar, né? Como não banalizar isso, ao mesmo tempo como não ficar aterrorizado, né? Assim, paralisado. Foi uma pergunta que chegou, não, receita é uma palavra horrorosa, não, mas o que a gente pode, como orientar, como que a gente pode buscar, enfim, para atender essa pergunta aqui? Não, eu estou entendendo o que você está falando, acho uma pergunta interessante. O problema é o seguinte, o medo, eu acho um sentimento natural em todos nós. Alguém que diz eu não tenho medo também está sendo ou mentindo ou sendo desonesto consigo mesmo. Então, o medo é um sentimento que, como vários outros, que fazem parte das reações humanas, né? Fazem parte. Agora, o medo exagerado, né? Como disse a pessoa que fez a pergunta, ele aterroriza e ele paralisa a pessoa. Ela fica sem reação. Até o medo exagerado para produzir doenças cardíacas, crise hipertensiva,
infarto miocárdio, a pessoa pode até morrer desse choque, vamos dizer, desse medo exagerado. Eu acho que nós temos que entrar em contato com o nosso medo, controlar esse medo e ver também como a nossa família, e aí cada um de nós, como eu digo, é atravessado por uma cruz familiar, cuja haste vertical vem do passado familiar e a haste horizontal é acionada por esses estímulos todos que nós estamos vivendo, incluindo esse do coronavírus e vários outros estímulos que nós estamos vivendo aí. Então, por exemplo, a minha mãe, ela era uma pessoa, em função também da história da família dela, de imigrante judeu, era caçula, a mãe dela também já era uma pessoa apavorada, era uma pessoa muito apavorada, né? Fecha a janela, famosa piada do Philip Roth, não vai sem camisa na geladeira, piada não, está no Complexo de Portnoy do livro dele. Você vai se resfriar, olha a janela que está vento, e assim mesmo. Também quando ficava bem, ela também ficava muito preocupada. Então, eu sabendo que eu tenho essa herança, é um exemplo, essa herança familiar do passado, e aí cada um de nós vai ter uma herança para mais ou para menos, ou até uma herança, vamos chamar negativa de negação desse medo, né? Isso vai passar, tudo vai ficar também um exagero, uma polaridade, mas eu sabendo dessa minha herança materna, meu pai, por exemplo, é uma pessoa que não tinha medo, ele negava, era a polaridade dela, mas eu tive mais contato com ela, então eu tento controlar o meu medo e balizá-lo com a realidade. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, mas eu tenho conhecimento dessa marca nessa cruz familiar que eu carrego. É um exemplo, é uma tentativa de controlar, você entrar em contato consigo mesmo, com o seu mundo interno. Isso é muito importante, eu acho, e essa é uma coisa importante para as pessoas ouvirem, né? Que é isso, você revisitar as crenças, né? Revisitar como que a sua família de origem, né, lidou com tudo isso, né? Ajustou, enfim, trabalhou todos os rituais fúnebres da família, né? Como que isso foi vivido nas gerações anteriores e que marcas a gente tem hoje para poder administrar isso. Eu estava te ouvindo falar e me lembrei de a primeira vez, assim, como que as experiências, e aí falando um pouco de mim, né, as minhas experiências de morte, acho que me ajudam muito a lidar com hoje, né, com tudo que está acontecendo hoje, sempre, né, acho que a gente é a nossa história. Eu me lembro quando eu tive o primeiro contato com a morte, eu tinha 11 anos, foi o meu avô, que era o meu melhor amigo. Ele teve uma embolia pulmonar em casa e eu estava na casa dele. E aí me botaram para fora do quarto, né? E todo mundo foi para o quarto, a minha mãe, a minha avó e a faxineira que estava lá. E meu avô morreu. Ele começou a passar mal, eu estava junto. Eu fiquei fora do quarto, andando pelo apartamento, para lá e para cá. E depois que ele morreu, eu pude entrar no quarto. E ele estava deitado na cama dele, dormindo. E eu me lembro, né, de encostar. Eu cortei um pedaço do cabelo dele e levei para mim. Eu abri os olhos dele, ele tinha os olhos azuis, assim. Eu interagi com aquele corpo, sabe? Uma coisa... E para mim estava tudo certo. Até a hora que eu fui embora e que chegou o caixão. Eu vi o caixão, assim, encostado na porta, assim, né, na entrada da cozinha da casa dos meus avós. Foi aí que bateu, porque antes era meu avô deitado na cama dele. Deitado dormindo, né? Você não tinha realizado aquilo, tá certo? Uma criança. Mas quando chega o caixão, e aí eu me lembro que o meu avô sempre me disse para que eu não fosse no enterro dele. Ele não queria que eu visse ele morto, ele não queria. E no dia seguinte foi o enterro e eu pedi para minha mãe para ir. Não tinha como eu ficar em casa. Eu precisei ir. E a minha mãe respeitou, eu desrespeitei o pedido do meu avô. Falei, vô, desculpa, eu tenho que ir. E eu chorei, assim, sabe, copiosamente, mas assim, como foi importante viver esse ritual, viver, né, assim, foi impressionante, eu tinha 11 anos, no enterro, meu avô amado, né, e tal, mas assim, para mim, nossa, foi muito importante, que bom que a minha mãe me levou e que bom que eu me autorizei a desrespeitar o pedido do meu avô. E como que isso está fazendo falta agora, né, Moisés? A importância do ritual. Você tocou num ponto muito importante, né? Que os autores que estudaram esse tema, e eu
trabalho bastante com esse tema aí, né, e insisto nesse sentido, é a manutenção dos rituais, né, a manutenção dos rituais familiares, não só do ritual da cerimônia, da despedida no momento da morte, né? E eu, inclusive, pergunto a familiares, quando recebo famílias para atender, em que eu detecto que o problema naquele filho ou naquela filha está ligado a uma morte não resolvida de um avô ou de uma avó dentro da família, ou de um pai ou de uma mãe precocemente, eu pergunto se foi o enterro, como quem se viu a morte, como foi essa morte, todo um ambiente, um contexto em volta, é importante, né, o profissional perguntar para se dar conta quem despediu, né? E às vezes você descobre que um filho ou uma filha mais velho não foi ao enterro, não participou, ou estava viajando. Quer dizer, descobre várias situações que vai necessitar, dentro do espaço terapêutico, um outro ritual, um ritual de despedida daquele ou daquela que ainda está muito presente dentro da família. Não é incomum nós encontrarmos muitas famílias, né, e que não conseguiram, aquela pessoa era muito importante, não conseguiram se despedir daquele ou daquela que se foi, né? Eu tenho assim um caso célebre, há muitos anos eu atendi, né, de uma adolescente que tinha tentado suicídio muitas vezes, em que eu descobri, junto com uma equipe que eu estava atendendo, numa investigação minuciosa, e ela já tinha feito vários tratamentos, né, que a avó dela, que morava com eles, tinha sido enterrada com uma blusa dela. Da menina? Com Uma blusa da menina? Da menina, dessa adolescente, com a blusa dela. Era uma pessoa muito ligada à avó, como você era ligado e vários outros são ligados. E ela dormia com um casaco que tinha pela avó. Caramba. Então, isso aí foi a pista. Eu digo que o terapeuta de família é um detetive também. Quer dizer, isso foi a pista para deslindar o caso. E eu fiz um ritual de despedida em que esse casaco foi cortado dentro do espaço terapêutico, foi queimado e várias outras situações. Eu sei que essa moça nunca mais tentou o suicídio e depois eu vim a saber até que ela casou e seguiu a vida dela. Mas a pista estava nisso. E, quer dizer, até eu dei o nome a esse caso de A Morta Viva. Ela estava sendo o caixão da avó para a família dela, que todos tinham saudade. Não era só ela. Não era só ela. Então ficou essa coisa então de queimar o casaco, né? Assim, de ritualizar, de concretizar, trazer isso para uma experiência concreta, ajuda no processo de, enfim, né? De aceitação, de liberação. Entendi. Exatamente. E os rituais, não, esse eu estou dando um exemplo de um ritual terapêutico, mas tem os rituais normais que acontecem na sociedade, né? E que muitas vezes não são realizados. E eu digo também, em muitos casos, estou dizendo são todos os casos, que muitas vezes a família, nós já nos despedimos, né? Nós já nos despedimos daquele ou daquela que se foi. E eu disse, olha, primeiro uma despedida não é suficiente. A gente passa a vida toda se despedindo, ou passa a vida toda se lembrando e se despedindo, e tentando colocar na saudade aquele ou aquela que se foi. Um outro exemplo também, né? Também de que casos que eu recebo de famílias que perderam filhos precocemente, lamentavelmente, né? Filhos crianças, a questão da morte na infância, na adolescência, tem morte na terceira ou quarta geração, tem morte na geração dos sucessores, nossos sucessores. Então, em que eu pergunto aos pais, a família de vocês é composta de quantas pessoas? E eles já tinham me informado que um filho ou uma filha tinha falecido.
E eles falam, por exemplo, se eles têm dois filhos hoje vivos, eles falam, nossa família é composta de 5 pessoas. Fulaninha, ciclaninho e ciclaninha. Mas não são 5 pessoas. Infelizmente, a fulaninha ou fulaninho faleceu. Vocês hoje são você, sua esposa, ou você, seu esposo, e os 2 filhos. São 4 pessoas hoje a família. Não, nós não concordamos com isso que o senhor está falando. Bom, a realidade é essa. E o fulaninho está com esse problema porque ele está precisando, né, ser o representante do irmão que se foi e ser o que a gente chama 2 em 1. Isso é um problema. A família, a gente entende a perda, entende que é lamentável, mas a vida precisa seguir de alguma maneira. E se você ficar carregando aquele morto, aquela morta, principalmente um membro da família está carregando essa pessoa, isso fica muito pesado. Ele não consegue se desenvolver. Então, tem esse detalhe também. Então assim, se falar da morte, a gente poder falar da morte ajuda a gente a lidar com ela, assim, né? A elaborar. Como a gente já falou no início, né? Porque eu fiquei pensando aqui sobre outra pergunta que chegou e que diz o seguinte, né? Que a nossa sociedade lida mal com o tema da morte. Por quê, né? É um tabu? O que é um tabu? Por que outras culturas, aí eu amplio a pergunta, né? Tem uma relação mais tranquila, mais, sei lá, menos proibida, né? A morte é um assunto proibido. É curioso isso. Eu me lembro quando eu perdi um irmão, Moisés, acho que você sabe, né? Perdi um irmão num assalto. E eu me lembro, meu filho tinha 4 anos na época. E aí a gente conversava, tentei viver todo o processo da maneira mais natural possível e ele foi né, participou também na medida ali do possível, né, de uma criança. Mas foi curioso que um dia eu estava andando com ele na rua e ele virou para mim e falou: o tio Alex, ele morreu de tiro ou de flecha? Aí eu respondi do que ele tinha morrido, aí ele falou: e mãe, por que a gente não pode falar sobre isso? E nunca isso foi dito para ele, que esse era um assunto proibido. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, a gente pode falar sobre isso, pergunta a hora que você quiser, vamos falar sobre isso. Mas assim, ele captou essa ideia de que a morte é um assunto que não deve ser falado, que não é bom, que faz chorar, que é ruim. Então ele aos 4 anos me solta essa, né? Não, que é isso? Muito interessante. Você que está isso, tocando Moisés? em outro tema também. Está tocando em outro tema que também a gente observa muito. Quer dizer, os rituais, como você disse, e eu estou acentuando aqui, são muito importantes, mas precisa ser despedido. Essa despedida pode acontecer e ser falada quantas vezes for necessário, mas precisa tomar as famílias, por mais doloroso que seja, e a própria sociedade também, né? Você veja que em Nova York, com a questão do World Trade Center, né? Quer dizer, eles fizeram um memorial, né? Você vai lá e se lembra disso, como um dia poderá ter um memorial também no Brasil, tem vários memoriais, veteranos de guerra, que é uma forma de você se lembrar daquilo. Mas você não pode ficar mergulhado também naquilo, senão você não vive. Então, queria tocar num ponto muito importante. Tem famílias que têm dificuldade, é difícil, não estou negando, mas tem dificuldade de aceitar a perda daquele ente querido. E o que acontece? Transforma o quarto, por exemplo, da pessoa, daquele filho, ou daquele pai, ou daquela mãe, num mausoléu. Aquele quarto continua com as roupas da pessoa, né? Eu me lembro, por exemplo, de um amigo meu já falecido, né? Que ele tinha perdido a mulher precocemente, né? Eles não tinham filhos, eram muito ligados, e eu me lembro, ele não morava aqui no Rio, morava em outro estado, e eu fui uma vez, viagem de férias, e ele morava numa casa muito bonita e tal, e fui visitar, e ele abriu o guarda-roupa, e as roupas dela estavam todas lá. Então, ele nunca mais teve nenhuma relação afetiva considerável, importante na vida dele. Não que seja obrigado, mas isso ficou travando. Então, por exemplo, filhos, guarda os discos, os livros, discos é antigo, né? Estou falando até de um caso antigo que tinha os discos. Mas guarda
todas as recordações daquele filho, fotografias, cadernos, ou roupa, também fica uma presença viva ali. Então, isso também é importante. Eu acho que as famílias, né, e a própria sociedade precisa saber também tentar, de alguma maneira, não existe uma fórmula, mas tentar se despedir daquele ente querido. Senão ele fica um morto-vivo ou pousado, como eu digo, em algum membro da família ou até atrapalhando o desenvolvimento daquela sociedade. Então, a pessoa que fez a pergunta tem razão que a morte é um tabu para ser falado, para ser discutido, né? Quer dizer, você veja, por exemplo, a minha mãe, citando-a novamente, quer dizer, há 50 anos atrás, quando eu fiz medicina, mas eu me lembro que ela falava, e muita gente, não sei se chegou a pegar isso, aquela minha amiga está com aquela coisa ruim, não falava com câncer, né? Com aquela doença ruim. E hoje, você sabe que isso foi, né, um avanço da medicina, um avanço da divulgação, né? Câncer de seio, câncer de útero, essas coisas todas se fala, as pessoas vão, né? E até se revelam também. Então, a morte também, eu acho que deveria também entrar nesse patamar, né? Dessa possibilidade de a gente conversar mais. Porque eu acho que quanto mais da morte a gente falar, poderemos mais valorizar a vida também. É dialético isso. E lidar com mais naturalidade, né? Eu estava ouvindo uma entrevista esses dias e uma pessoa falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? O enlutado, ele traz uma marca, que eu acho que tem a ver com isso que você falou agora da doença, de não nomear. Ele parece que ele tem uma marca, uma coisa que a gente não quer muito entrar em contato, né? Então, sempre também tem a ver com outra pergunta que chegou, é isso. Me lembro quando morreu o meu irmão, que eu pensei, nossa, agora a minha família tem a marca da violência e isso é ruim. De alguma forma, a gente tem uma marca, não é que as pessoas acham que vai pegar, mas é uma marca que fica, e que de algo negativo, que tem tem uma simbologia, uma coisa que é indesejável. De alguma forma, você tem uma marca de alguma coisa que as pessoas não querem entrar em contato, né? Então, e eu acho que todos os enlutados de qualquer morte carregam um pouco isso, né? Então, tem um pouco essa coisa. E, então, outra pergunta que chegou, né, nesse contexto que a gente está, como lidar quando a gente tem, por exemplo, como está acontecendo agora, né? Pessoas próximas, amigos, perdendo familiares, Como que a gente pode lidar com isso? É muito particular, né, isso. Cada pessoa lida de uma maneira completamente diferente. Umas se colocam muito disponíveis, outras ficam mais reservadas, né? Mas no momento em que a gente não pode ter o abraço, não pode ir à missa de sétimo dia, ou ir no velório, como se fazer presente, né? Qual é a medida, né? Como lidar com isso, né? As pessoas estão meio tentando entender como se comportar, né? Nessa, não sei se já pensou, alguém chegou, essa é uma pergunta, né? Assim, como devemos proceder? Qual é a medida? Sem ser muito invasivo, mas sem ficar tão distante. Acho que é uma sensibilidade, né, Moisés? É muito particular isso, né? Você respondeu isso. Acho que cada um tem que lidar de acordo com a sua sensibilidade, de acordo com as suas possibilidades emocionais. Cada um se constituiu de acordo com a sua história de uma forma. Eu acho que a gente vai lidar de acordo com as nossas possibilidades emocionais de hipotecar maior ou menor solidariedade. Agora, o que eu acho importante, né, principalmente isso até foi tocado no noticiário, na mídia, perdemos aí não só milhares de anônimos, como também milhares de pessoas, muita gente conhecida, importante para o cenário cultural brasileiro, né? Então, eu fico assim muito emocionado quando eu vejo pessoas hipotecando solidariedade, por exemplo, ao Aldir Blanc, ao Abraham Palatinic, o grande mestre da arte cinética brasileira, né? Muitos outros aí que faleceram, que me falha aqui agora, mas que receberam uma solidariedade da mídia através de outras pessoas que prestaram os depoimentos, né? Então, é uma forma também que, mesmo à distância, eu me lembro do meu tempo e quando eu convivi,
com uma ou outra pessoa de uma maneira ou de outra. Então, acho uma forma de hipotecar a solidariedade fantástica, maravilhosa. Quem puder, né, é poder publicar, postar, rede social, como você está fazendo também, né, para a gente ter esse congraçamento nesse momento. Uma mídia que pode publicar, né, nos jornais, na televisão, e fazer essa homenagem. Eu acho que é um grande momento esse. Não, é muito importante. Teve uma pergunta que fala isso, né? Se a causa da morte influencia na intensidade da dor. E aí eu complementei perguntando assim, se o papel do ritual, né, ou dessas, pode amenizar a dor, né? Pela minha experiência, é muito importante, sabe, esse movimento do grupo, essas manifestações de carinho, porque você fica sem chão e parece que você vai sendo levado, sabe? Eu sempre me lembro, é meio engraçado esse exemplo que eu vou dar, tá? Mas eu me lembro que uma vez eu vi mas foi o que me veio na hora, quando eu vivi a morte do meu irmão, que veio muito forte essa onda de solidariedade. A Cláudia Abreu, aquela atriz, uma vez estava dando uma entrevista que ela disse que nunca tinha pensado em ir para o Carnaval da Bahia. E uma vez ela foi passar o Carnaval lá naquelas ruas, sei lá. E aí que ela lembra, ela descreveu uma sensação incrível, que ela teve uma hora que ela não pisava mais no chão, ela ia sendo levada por aquela massa humana, e quando ela viu, ela estava em outro lugar. E eu fiz essa comparação, sabe, com esse momento da morte, quando eu vivi um trauma, parece que aquela massa humana, aquela onda de afeto, te faz levitar, você não pisa no chão. Quando você vê, você foi levado e você já está em outro lugar, sabe? Então, assim, para fazer a pergunta da primeira pessoa que fez aqui, a causa da morte, ela pode influenciar na intensidade da dor? E esse ritual... Não, é interessante. Né? É interessante, essa pergunta é muito interessante, inclusive os autores, né, que trabalham com morte, eu organizei com um grupo de colaboradores, eu tenho um livro chamado Além do Paraíso, o nome é sugestivo, Além do Paraíso, Perdas e Transformações da Família, é um dos meus livros, e tem vários artigos sobre perdas, sobre morte dentro do livro. Mas os autores, eles falam não exatamente da intensidade, porque, por exemplo, você, com o exemplo que você deu, com a ligação que você tinha com o seu avô, aliás, você tem dois exemplos. Você tem de uma ligação com o seu avô, uma ligação afetiva importante, que para mim não foi coincidência que você estava, para mim não existe coincidência, na casa dele naquele momento, não foi absolutamente coincidência. E você também dá outro exemplo, que foi uma perda violenta, inesperada do seu irmão. Eu não vou dizer, às vezes tem perdas que já são esperadas, doenças prolongadas, na velhice, quer dizer, o seu avô, por exemplo, ele deve ter falecido, eu imagino, 70, 80 anos. 72. Não sei. 72. Naquela época já era velho, né? Hoje é novo. Então, mas não vou dizer que era uma morte esperada, mas foi uma morte inesperada, porque foi abrupta. Então, os autores dividem os tipos de morte. Abre uma chave. Morte precoce, morte inesperada, morte na infância, morte na adolescência, morte traumática, morte por violência. E é lógico, quer dizer, a família já estava esperando. Não estou dizendo que, de acordo com a ligação afetiva da pessoa, mesmo esperando a morte, pode ser uma reação muito grande também, né? Então, agora, uma morte inesperada, como você há de supor, e as pessoas que estão nos acompanhando aqui, é um choque, né? Uma morte violenta é um choque. O tipo de morte por assalto, morte por assassinato. Então, esses diferentes tipos de morte vão provocar impactos diferentes em cada um de nós e de acordo com a nossa ligação. Agora, a intensidade poderá ser a mesma, está entendendo? De acordo com o grau de ligação afetiva, de relacionamento que nós tivemos com aquela pessoa. Não há a menor dúvida nesse sentido. Mas tem esses diferentes tipos de morte, que são importantes para serem analisados. E depois
como eles se desenvolvem, né? Por exemplo, tem a morte que nós chamamos de perda ambígua, né? Falecido deputado Ulisses Guimarães, né? Que não foi encontrado, ele e o ministro Severo Gomes, não foram encontrados até hoje. Tem milhões de exemplos disso, né? Que não foram encontrados até hoje. Chama-se perda ambígua, né? A pessoa o corpo não foi enterrado, então a pessoa não foi encontrada, há uma esperança que surge em algum momento. Está entendendo? Por exemplo, também. Ou tem perda ambígua, a pessoa que tem uma doença de Alzheimer, ela não tem mais presença mental e só tem a presença do corpo físico. Isso é a perda ambígua. Eu estou falando isso para ver como esse assunto da morte tem muitos matizes, né? Quer dizer, pode ser uma morte não morrida, vamos dizer assim, né? A morte mental, né? Então, também é muito interessante isso. Estou vendo também esse lado, muita gente também pensando, bom, eu vou me restringir, não vou fazer tal coisa, mas isso me impõe um sofrimento, né? O que é melhor, eu correr o risco, né, de me comprometer na saúde ou adoecer psiquicamente? Mas eu queria voltar aqui para uma pergunta, né, para uma questão que tem surgido muito e que está impressionando muito nesse contexto, que é essa coisa das pessoas morrerem sozinhas. E o que me parece, ouvindo de pessoas amigas, eu estou com muitas pessoas em volta, assim, amigos perdendo parentes e pessoas próximas, né? É que, assim, o que aterroriza, parece, é que quando você dá entrada no hospital e a pessoa vai, ela fica isolada desde o início. Mas, normalmente, quando a gente, quer dizer, tirando essa situação de pandemia, quando uma pessoa adoece e ela vai para a UTI, ela também fica sozinha. Só que a gente tem os horários de visita. Você pode entrar, normalmente, algumas UTIs até permitem mais tempo, mas que eu me lembre, a maioria dos hospitais, assim, tinha um horário de visita, de 2 às 3. Era 1 hora. Os parentes iam, ficavam, tocavam e saíam, né? E muitas vezes as mortes aconteciam na UTI com a pessoa sozinha, né? Então isso já acontecia antes. O que está diferente, talvez, para a gente hoje, seja um pouco isso de você entra numa caixa e não sabe o que vai acontecer lá dentro daquela instituição, do hospital. Se perde essa coisa, esse contato paulatino com o adoecimento, com a morte chegando, né? Então a progressão da doença. A progressão da doença, É verdade, é uma situação de isolar. Quer dizer, já se disse que, você sabe disso, que a morte é o grande momento da solidão, né? Em que o indivíduo tem esse encontro terrível e fatal com ele mesmo. E nessa situação que você lembrou muito bem, com a pandemia, né? Esse isolamento é muito maior, a família perde o contato, não pode visitar, e a pessoa também não tem o conforto da família também. Tem um conforto, dentro do possível, daqueles profissionais que estão em volta, mas estão muito mais ocupados em tentar salvar a vida da pessoa do que em confortá-la, porque também não tem possibilidades para isso e tanto necessidade que eles estão sendo solicitados. É um momento, fica muito mais difícil, fica agudizado esse momento da morte. Exato, é isso que eu ia falar. Agudizar, isso que eu ia falar. Então, isso não é exatamente um conforto, mas para a gente entender, essa já é a regra, a gente já morre sozinho, já é uma experiência disso. O que está acontecendo agora é a agudização, é a radicalidade disso. Ele ficou mais, talvez, enfim, não sei de que maneira, não sei se ajuda quem está ouvindo a gente ou não, mas a mim é um exercício importante de fazer, porque é isso, a gente está sozinho de qualquer jeito. Talvez isso seja antecipado, radicalizado, feito diferente, mas é sempre sozinho, né? É sempre uma experiência solitária. Apesar de que eu digo que nós nunca estamos sozinhos. Como eu acredito que o indivíduo é relacional, mesmo o meu corpo estando aqui sozinho, eu estou ouvindo, como você também, e as pessoas que estão nos acompanhando, as nossas vozes familiares. Então, se essa pessoa que está numa situação terrível estiver ainda consciente, ela também não estará sozinha, ela estará com as suas recordações familiares, com as suas vozes familiares, se isso confortar de alguma maneira, com as suas recordações familiares, com os seus familiares, com a sua saudade,
com essa cruz familiar que nos atravessa. Então, o indivíduo não está somente consigo mesmo, porque nós somos um caleidoscópio de fragmentos familiares. Nós somos essa moldagem somos um arquivo familiar, cada um de nós. Então, nesse momento mais agudo, se for possível, deveremos entrar em contato, abrir as gavetas do nosso arquivo. E também, fora da hora da morte, também esse arquivo está presente, né? Na hora que eu estou conversando com você, toda pergunta sua ou comentário que você faz aciona um rolo de filme dentro de mim. Você tem vários rolos de filme, eu, você, todos nós, sendo estimulados e rodando a todo momento. Tem um cinema interno, queira ou não queira. Vai depender de você ter uma sensibilidade, uma percepção de ouvir e ver essa fita interna. Muito bom. Ô, Moisés, a gente está chegando perto dos 10 minutos finais da nossa live. E aí eu vou juntar duas perguntas em uma para dar tempo. Duas que eu achei muito importantes aqui, tá? Bom, uma falando, né, que consequências, falar tanto de morte, a morte está tão presente, pode causar, especialmente nas crianças e adolescentes, né? Assim, como é que tá para eles, né? Assim, tá recebendo essa carga toda. E a outra pergunta a gente está vivendo uma experiência traumática. Como lidar, né? Trauma é sempre negativo ou trauma pode ser positivo? Vamos começar pela segunda. O Tá. trauma depende do tipo de trauma também, né? Também abre uma chave enorme. Tem até uma síndrome, né? Chamada síndrome do estresse pós-traumático, né? Então, tem um impacto, pode produzir repercussões, a guerra, epidemias como essa, né? Então, vários exemplos, né? Então, tem um aspecto negativo. Agora, tem também, dependendo do tipo de trauma também, né? Mortes violentas, dependendo do tipo de trauma, pode também nos fortificar para conhecer mais a realidade e poder enfrentar de uma maneira um pouco mais adequada esse mundo no qual nós estamos vivendo. Por exemplo, nós brasileiros nunca imaginamos, começou há pouco tempo na China. Eu pensei, milhões devem ter pensado da mesma maneira, isso é lá coisa da China, isso não vai chegar no Brasil, né? Isso não vai chegar no Brasil. Estava longe, né? Estava longe. Então, isso pode servir como uma lição dos tempos modernos, já tem vários teóricos falando, né, que isso é um exemplo, né, ecológico até, né, da distúrbio do meio ambiente, tem várias teorias sobre isso, para ver se a gente consegue também reduzir as nossas matanças, reduzir os nossos desastres ambientais e muitas outras coisas, e quem sabe para as próximas gerações se organizar de uma maneira mais adequada a essas epidemias. Agora, é um outro capítulo, né? Vamos ver se em 2, 3 minutos, o impacto da morte sobre uma criança e um adolescente. Também tem vários livros sobre isso. Quer dizer, luto para uma pessoa adulta, luto na infância, luto na adolescência, né? Uma outra pergunta que surge muito, será que eu devo levar meu filho de 4 ou 5 anos ao velório? Será que meu filho de 10 anos deve ir, não deve ir ao enterro do avô, da avó, né? Então, será que eu devo apagar o jornal da TV, desligar, né, o noticiário? A Desculpa, pergunta... eu te interrompi, mas eu quis Não, te pode complementar. Falar. Será que eu devo desligar o noticiário para os meus filhos não ouvirem tanto? Também. Eu acho que a criança é mais importante acompanhar esse noticiário do que ver determinadas novelas, por exemplo, né? Ou determinadas novelas. Ou ser exposto, né, a um conteúdo que ainda não está preparado. A morte é um conteúdo difícil, complicado? Mas ela pode acontecer a qualquer momento. Então, a criança está absorvendo aquilo de alguma maneira e os pais têm o dever
de explicar essa realidade para a criança, senão ela vai viver numa outra terra, a terra do nunca, do Peter Pan, onde não vai acontecer nada. Tá certo. Tá bom. É difícil, né? Deixa eu abrir aqui, já tem várias perguntas. Eu vou, acho que já começar a finalizar, porque eu tenho medo de repente, a live cair, porque ela tem uma hora certinha. Então faltam 8 minutos aí. Enfim, você quer colocar mais alguma coisa? Deixa eu tentar abrir aqui os comentários para ver o que o pessoal está dizendo. Lutos da perda do trabalho, da perda da liberdade, do convívio social. Olívia, falamos do luto de vida orgânica, mas hoje estamos vivendo diversos lutos ao mesmo tempo. Tem muita gente fazendo... E o luto de um divórcio, morte prematura, eu acho que a gente deu conta. Acho que a gente esse é outro, são vários livros, né? Nessa live aqui, tem vários livros. Não, as pessoas estão comentando certo. Nós ficamos mais restritos, vamos dizer assim, à questão da morte morrida, como eu falei, da morte orgânica. Agora, não há a menor dúvida que tem vários outros lutos. Eu citei rapidamente no início da live a questão daquela família que estava perdendo, entre aspas, a filha, porque estava crescendo, né? Estava crescendo e perdendo aquela filha adolescente ali, ela se tornando uma adulta. Esse é um tipo de perda. Mas tem o luto de divórcio, nós abordamos muito isso, né, no nosso curso, nas nossas palestras, né, que é, como disse a colega que comentou, é uma morte em plena vida, né, em que os personagens continuam vivos, mas tem a morte da família, aquela família original, na hora que o casal se divorcia, né, não que não possa e não deva para cada um procurar a sua felicidade depois, mas é um impacto, por mais que esteja acostumado hoje, né, os filhos, né, os coleguinhas, mas é a morte da família. E muitos não conseguem também se divorciar e se separar, mesmo infelizes no casamento, em função da possibilidade dessa perda dessa estrutura familiar, que é muito importante para todos nós e se torna também uma proteção divina para cada um, de um grau maior ou menor para cada um de nós. Então, tem vários outros lutos das perdas. Agora, a perda... Eu, por exemplo, estou em casa fazendo curso online, pelo menos me satisfaz, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estou... eventualmente, eu vou até o meu consultório para ver alguma coisa burocrática com a minha secretária, eu preciso ir, uma coisa muito protegida, eu sinto aquilo é um cemitério, né? É um cemitério, o consultório. Quer dizer, você tem uma perda daquilo, tem a perda da profissão, pessoas que estão sendo demitidas, né? Falências que estão sendo anunciadas. Então, te abre assim, uma chave enorme. São muitos... as rupturas, né? As pessoas precisam viver os lutos de toda ruptura. Toda ruptura traz um luto, né? É isso. Essa coisa enfim, de ter qualquer... Pode ser na família, no trabalho, no emprego, tantas situações impõem um luto para serem vividas, né? É verdade. Não, eu, inclusive, digo que o grande dilema do ser humano é o eixo união/separação. Nós sempre estamos nos unindo a alguém ou alguma situação e, ao mesmo tempo, se separando. Quando você se une a alguma situação, a alguém, você está separando de alguém e de alguma situação também. Então, nós estamos sempre diante dessa polaridade, desse eixo, união/separação. A morte é a separação definitiva, independente das crenças religiosas, cada um tem. Eu estou falando em termos de morte dentro da realidade objetiva, né? Então, é a última separação. Então, quer dizer, na hora que o bebê sai da barriga da mãe, né, ele está se separando da mãe, a mãe se separando daquele bebê, então, ele vai se unir, ele sai, como eu digo, da barriga da mãe e cai na barriga da família. Ele se separa da barriga da mãe e cai na barriga da família, que eu acho muito mais complicado. Aí é uma história enorme, essa é outro livro também.
Acho que a gente vai ter que fazer outras lives, Moisés. O pessoal está pedindo a beça aqui embaixo. Live 2, vamos de novo, muito assunto. Eu mesma já estou pensando em outros ganchos aqui que eu queria te propor, trazer, mas assim, faltam poucos minutos mesmo. E acho que você fechou assim de uma maneira brilhante, que é isso, né? Na verdade, a gente é uma constante, a gente está sempre juntando e separando, está sempre rompendo com alguma coisa e ganhando outra, né? E tomara que a gente possa ter ajudado de alguma forma as pessoas a entrarem em contato com isso de uma maneira mais generosa, né? E mais se atendendo mais e percebendo os seus processos individuais, a histórico familiar. Eu acho que foi muito rica a nossa conversa, Moisés. Muito obrigada. Você quer falar uma coisa? A gente está no minuto final. Tá, ok. Muito obrigado pelo convite. Tá, fala. Não, pelo convite para ter feito um pouco de ginástica neuronal cerebral para evitar a morte de mais células cerebrais. Maravilhoso.